As redes bolsonaristas estão em chamas, é uma mega briga, eu vou falar. Essa fogueira aí, Thiago, apaga com gasolina. Olha, essa semana teve um evento simbólico para a candidatura do Lula. Simbólico não porque, nossa, não teve valor real, não, teve muito valor, mas além do valor real que teve para o Lula, teve um valor simbólico, que foi o seguinte: o Lula conversou com mais de 100 empresários de um grupo chamado Grupo Esfera. Ali estão banqueiros, bilionários, gente que manda no Brasil, faz parte desse grupo. E o Lula foi aplaudido de pé no final do discurso dele, e banqueiros, alguns que mandam no Brasil, falaram: olha, o Lula vai trazer a alegria de volta ao Brasil. Então o grande empresariado embarcou de vez na campanha pelo Lula. Ok. Um dos empresários que estava no grupo, que não se pronunciou até, pelo menos até ser intimado a se pronunciar nas redes sociais, foi o dono do Brasil Paralelo. Para quem não sabe, Brasil Paralelo é uma das maiores redes de fake news que existe. O Brasil Paralelo faz documentários que fazem revisionismo histórico. Por exemplo, dizem que o Holocausto não existe, pegam alguma coisa histórica como escravidão e mudam, invertem, levam lá gente para falar que os próprios negros é quem escravizavam os negros. Aí pegam historiadores bolsominions, terraplanistas, gente para falar só abobrinha e manipular as pessoas. Eu lembro, para você ter ideia, eu tenho até gente da minha família que não sabia o que era e assinava o Brasil Paralelo e falava um monte de abobrinha. Eu falei: meu, onde é que você tá aprendendo tanta besteira? Aí Brasil Paralelo. Eu falei: meu, é só fake news. Aí eles têm documentário sobre tudo que você imaginar. Economia argentina. Aí tem lá um documentário demonizando a esquerda e falando que a melhor coisa do mundo é o neoliberalismo. Economia dos Estados Unidos. Aí tem lá um negócio falando bem do Trump. Aí economia da China. Aí tem um negócio falando sobre como o comunismo é horrível, como a China é uma ditadura, blá, blá. Quer dizer, é pura manipulação ideológica. Ok, doutrinação ideológica, lavagem cerebral total. Ok, o dono do Brasil Paralelo estava lá com o Lula. O bolsonarista Brasil Paralelo. Os bolsonaristas cancelaram o Brasil Paralelo. Foi a rede dos bolsonaristas em chamas. Se desse para ver o celular do dono do Brasil Paralelo, acho que ele estava com o celular dele na mão no dia seguinte, estava em chamas o celular dele, de tanta gente xingando, os bolsonaristas se revoltaram, tudo mais. E você está falando: Thiago, mas e aí? Os ciristas também aproveitaram, os ciristas estão com Bolsonaro agora, para criticar o Lula. Aproveitaram e falaram: olha, o Lula está recebendo o dono do Brasil Paralelo. Já o Lula vai contratar os ministros do Bolsonaro também. Quer dizer, todos esses aí que estão contra o Lula, tudo mais, se unem na hora da eleição. Mas olha, que briga. Eu vou te explicar aqui como é que foi o evento, o que fazia ali o dono do Brasil Paralelo, tudo mais, a repercussão nas redes bolsonaristas. Mas antes, um segundo, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, é um segundinho, não paga absolutamente nada, é grátis, e aí você fortalece a oposição a tudo isso que é de ruim aqui no Brasil. Aqui a gente tá na linha de frente, e você se inscrevendo no YouTube mostra o vídeo para mais gente que também não é inscrita. Assim a gente consegue levar a verdade para as pessoas, e agora, na reta final da campanha, é muito importante a gente levar a verdade para as pessoas. Agora, vamos falar sobre o evento dos empresários, o Brasil Paralelo. Olha, a confusão total nas redes bolsonaristas. Então o Lula foi chamado para esse evento do Grupo Esfera. O Grupo Esfera ouviu, eles fazem eventos semanais, semanal ele tem semana que não, tem mês que é quinzenal, mas enfim, eles fazem eventos com várias autoridades do Brasil. Já foram lá ministros do STF, vão lá banqueiros, já foi o Paulo Guedes, o próprio Bolsonaro já foi lá, às vezes chamam um governador, às vezes chamam alguém ali que também tem alguma posição de autoridade em outro poder, seja legislativo, já foi Arthur Lira, tudo mais. Enfim, aí esses empresários, eles se reúnem com essas autoridades para escutá-las e para bajular a autoridade de olho em alguma coisa. Não pense que os empresários vão lá porque eles gostam de ficar ouvindo a autoridade falar. Ninguém gosta, geralmente, a não ser que seja um discurso muito bom. O Lula eles adoraram. Tá, aí o Lula foi lá. Sempre vão nos eventos que são mais importantes, como, por exemplo, quando foi o Bolsonaro, que é o atual presidente, quando foi ministro da Economia, vai mais gente. Por exemplo, quando foi o Haddad, também foi muita gente. O Haddad, provavelmente, próximo governador de São Paulo. Foi o Lula, estava todo mundo lá. Aí o Lula falou aos empresários. O Lula falou sobre as políticas econômicas dele, falou sobre superávit, sobre déficit, enfim, falou aquele economic case
que o pessoal lá do mercado financeiro está acostumado a escutar com os termos, até usando alguns termos técnicos. O Lula não fala da mesma maneira que ele vai num comício falar para as pessoas, ele não fala dessa mesma maneira para os empresários, mas ele fala parecido. Ele inclusive fala, o povo tem que voltar a comer, vocês estão lucrando muito. Não pode só vocês lucrarem e o povo não tem o que comer, o povo tem que ter o que comer, porque aí depois vocês lucram mais lá na frente. Vocês querem lucrar? Então o povo tem que ter o que comer, o povo tem que prosperar. O Brasil tem que prosperar. A lógica do Lula, que é uma lógica que para mim e provavelmente para você é assim uma coisa mais lógica do mundo, é o seguinte: vocês são aí empresários bilionários, vocês são os donos do Brasil, que é esse país que tá uma miséria hoje. Vocês preferem ser empresários poderosos num país que está se aproximando dos países de primeiro mundo, como o Brasil estava até 2014, dizia-se que até 2030 o Brasil estaria no patamar de nível de vida e de renda dos países da União Europeia. Quer dizer, a gente perdeu aí de 2014 para hoje 8 anos jogados no lixo, com as pautas bombas do Eduardo Cunha, com o golpe, com a prisão do Lula ilegal e com o governo Bolsonaro. Então, 8 anos jogados no lixo. Vocês preferem ser a elite de um país que está aí no nível de União Europeia, porém com 200 milhões de habitantes, que vai se tornar uma das maiores potências do mundo? Ou vocês preferem serem a elite num país que é um país de republiqueta de bananas? O que vocês preferem? É isso. Então o povo tem que primeiro sobreviver e depois começar a viver e começar a ter uma vida mais próspera para que vocês lá na frente lucrem muito mais. Muito, muito mais mesmo. Os empresários saíram aplaudindo tudo mais. O André Esteves, eu falo muito sobre ele aqui, é o dono do BTG Pactual, que é o banco fundado pelo Paulo Guedes. O André Esteves, ele teve um áudio dele que vazou no ano passado que fica claro como ele manda no Brasil. Ele manda no Arthur Lira, ele manda no Paulo Guedes, ele manda em ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do TCU, ele manda em todo mundo, que são os banqueiros bilionários que mandam no país. E o André Esteves saiu desse evento, a pessoa que eu mais uso como exemplo aqui, falando, olha, o Lula vai devolver a alegria para o povo brasileiro. O Lula vai devolver a alegria para o Brasil e vai unificar o país. Quando o cara que é dono do país praticamente fala isso, você pode ter certeza que esse foi o sentimento dos outros empresários. O Lula foi aplaudido de pé. Nenhum outro candidato à presidência foi aplaudido de pé. Todo mundo é aplaudido no final do discurso, obviamente, ninguém vai deixar de aplaudir, mas aplaudido de pé ninguém foi. E aí as fontes que estavam lá começou a vazar na mídia, falaram, o Lula foi tratado como presidente eleito, viu? Aqui, entre esse grupo de empresários, todo mundo tem a convicção de que o Lula será eleito no primeiro turno e que se alguma coisa acontecer um ponto fora da curva e tiver segundo turno, o Lula ganha de lavada, não tem chance nenhuma do Lula não ser o próximo presidente do Brasil. Por isso, os empresários foram lá para bajular o Lula, para falar com o Lula, para demonstrar apoio ao Lula. Um apoio que eu vou falar, você, se falar, nossa, Thiago, 6 meses atrás, 1 ano atrás, você imaginaria que o Lula teria esse apoio? Eu não. Eu, Thiago, não. 4 anos atrás, quando esses todos aí embarcaram de cabeça no bolsonarismo, você imaginaria que passariam 4 anos e o Lula voltaria nos braços do povo, inclusive com o apoio desse pessoal? Eu vou falar, eu não imaginava. Muita gente falava, Thiago, você é otimista demais. Eu lembro disso aí. Aí eu falava, nossa, gente, se eu era otimista e eu não imaginava isso, a realidade é muito mais otimista do que eu fui. Porque ó, eu não imaginava esse apoio todo, não imaginava o Lula ganhando no primeiro turno, não imaginava que o Lula ia disparar nas últimas 2 semanas antes da eleição. Eu imaginava, quem acompanha aqui, viu, eu falava um mês atrás, que as coisas tendem a se apertar, isso é histórico em eleições do Brasil, perto do primeiro turno, ou seja, o Lula teria uma tendência de cair ali uns 2, 3 pontos e o Bolsonaro subir um pouquinho mais. Porém, não. Quem caiu foi o Bolsonaro e o Lula subiu, abriu a boca do jacaré, vai abocanhar. Quer dizer, tem tudo para dar Lula no primeiro turno. Aí, olha, tava lá entre esses empresários um que faz parte do Grupo Esfera, que é o dono do Brasil Paralelo. Aí foi um motivo de guerra. Os bolsonaristas já estão desesperados, eles já estão extremamente abatidos. O próprio Bolsonaro tá abatido, quase toda a live ele tá lá quase chorando e tudo mais. E aí, vai lá o cara que é dono do site, que é que os bolsonaristas se baseiam pra tudo, ou seja, o cara acha, será que a Terra é plana ou não? Ele vai lá no Brasil Paralelo pra ver. Nossa, será que a teoria do Olavo de Carvalho funciona? Aí vai lá no Brasil Paralelo pra ver uns 20 olavistas falando. Inclusive tem vários bolsonaristas que brigam pra aparecer lá. Aí pronto, aí começou uma guerra, vários bolsonaristas fazendo campanha pra cancelar o Brasil. Quando eu digo cancelar, assim, o Brasil Paralelo foi cancelado nas redes sociais, mas foi literalmente cancelado, que vários bolsonaristas fazendo campanha para cancelar a assinatura do Brasil Paralelo, uma loucura. Começaram a xingar o dono,
Fala, você agora já foi lá pedir a bênção pro Lula, você tá mudando de lado, caiu a máscara. Aí o Abraham Weintraub, ex-ministro do Bolsonaro, ele agora faz várias críticas ao Bolsonaro, inclusive falou que vai votar nulo. O Weintraub tá melhor que os ciristas. Quem imaginaria isso? Quer dizer, você votar no Ciro Gomes hoje, você ajuda o Bolsonaro a chegar no segundo turno. O Weintraub não vai votar. Ninguém. Quer dizer, o Weintraub tá mais ajudando o Lula do que um cirista ou um eleitor da Simone Tebet. Olha como são as coisas, né? Quem imaginaria isso? Você colocar o Ciro mais à extrema-direita, mais ligado aos nazifascistas, inclusive usando na campanha dele Vaporwave, que é um tipo de comunicação utilizado por neonazistas, com vários apitos de cachorro ali, vários símbolos codificados para chamar nazistas pro lado dele. E você vê o Weintraub, que é o cara lá, o olavista, que é o lixo do lixo, esse cara tá menos do que o Ciro. Meu, que loucura que é 2022. Tá, aí o Weintraub falou nas redes sociais, olha, eu dei uma entrevista pro Brasil Paralelo, demoraram meses para publicar a minha entrevista, só publicaram porque eu falei com um amigo do dono, que falou direto, aí eles foram obrigados a publicar, senão eu ia expô-los nas redes sociais, que o Brasil Paralelo é traidor, eles estão com a esquerda hoje. Que loucura! Esses caras estão num espectro ideológico que eu nem sei se existe mais. Por falar que o Brasil Paralelo tá ligado à esquerda, o cara tem que ser completamente maluco, completamente maluco. Aí, os bolsonaristas cancelando e o Weintraub jogando mais gasolina na fogueira. Aí foi lá o Leandro Kuschel, é um que está... Ruschel, eu confundo ele com outro Kuster. Eles devem ser patrocinados, alguma coisa, saírem em defesa do Brasil Paralelo, falando que não é bem assim. Aí também foram cancelados pelos próprios seguidores. Uma briga generalizada nas redes sociais dos bolsonaristas. E aí a Brasil Paralelo foi explicar, né? Foram explicar no Twitter oficial deles. Não colou. Todo mundo xingando na explicação dele. Falaram que, olha, o dono da Brasil Paralelo faz parte do Grupo Esfera. O Grupo Esfera tem mais de 100 empresários. Não foi um encontro de apoio ao Lula, foi. Talvez o motivo, quando foi feito, não fosse, mas saíram todos de lá, falando com vários veículos diferentes de mídia, falando, aqui tá todo mundo com o Lula. Aqui, o Lula foi aplaudido de pé, o Lula tá sendo tratado como já presidente eleito do Brasil. É assim que estamos tratando o Lula hoje, nós aqui desse grupo. Então, ele vai falar que não é de apoio ao Lula, nós só fomos lá para ver o discurso e tentar entender o que está acontecendo no Brasil, como fomos no do Bolsonaro. Eu vou falar, o Lula jamais vai ficar dando trela para fascista, ainda mais gente aí do Brasil Paralelo que está manipulando, fazendo doutrinação em tanta gente. Eles, talvez, vão querer o mundo do governo, todo mundo vai atrás de quem está no governo. É isso que acontece, viu? Saiba disso, não interessa direita, se é extrema-direita, se é esquerda, esses empresários ricos aí não querem saber, eles querem ir atrás de quem está no governo. Então eu não duvido a Brasil Paralelo atrás do Lula, não duvido nada, eu duvido é o Lula dar trela para eles. Mas o que importa é o seguinte, verdade ou não, a intenção deles sendo boa ou ruim para o bolsonarismo, ou para o Lula, ou para o projeto deles, não interessa. O que interessa é o seguinte, não colou, os bolsonaristas estão irritadíssimos, estão revoltados com o Brasil Paralelo, fazendo campanha para cancelar, alguns falando, olha, estou esperando aí algumas semanas para ver o que vai acontecer, mas a minha inscrição aqui está congelada, não vou renovar até que eu tome uma decisão, até que vocês mostrem que estão realmente com o Bolsonaro. Aí uma coisa que irritou é que o Brasil Paralelo falou, somos apartidários. Aí ficaram irritados, os bolsominions se irritaram, que para eles apartidário tem uma coisa que é retórica fascista, tá? Quando o fascismo está crescendo, ou seja, quando eles estão na ascensão, chegando ao poder, eles usam de vários movimentos apartidários. Tem aí o MBL, vem pra rua, todos os movimentos fascistas. Você vê aí os donos desses movimentos dizendo que o partido nazista não deveria ser criminalizado. São nazifascistas. E todos se declaram apartidários. Quando alguém se declara partidário, saiba, está geralmente no espectro da extrema-direita. Só que depois que o fascismo toma o poder, e o Bolsonaro já é presidente há quase 4 anos, o que acontece? Os apartidários tomam partido e ficam ao lado do poder. Quando o Brasil Paralelo fala, depois de 4 anos, 3 anos e 10 meses de governo Bolsonaro, que eles são apartidários, os bolsonaristas ficam revoltados. Como que você é partidário? Ou você tá com nós ou não tá.
Ou você tá com o Bolsonaro ou você é comunista. É isso, não tem outra. Pronto, aí, olha, guerra nas redes sociais bolsonaristas. E nessa briga, você torce pra quem? Eu, Thiago, eu torço pra briga. Eu quero mais é que eles todos se explodam. É isso que eu quero. E se você também quer, eu peço a sua inscrição aqui no canal. Vamos pra cima dessa corja. Esse pesadelo que o Brasil tá vivendo aí, tá pra acabar nos próximos dias. Peço aí sua inscrição. Falou.